Carta 17. Meu querido pai, a última carta que enviei foi escrita durante um grande tumulto que aconteceu na cidade, do qual prometi fazer-te um relato nessa oportunidade. Quando, na manhã da Páscoa, foi noticiado que o profeta da Galileia estava entrando na cidade pelo portão de Jericó, toda a cidade ficou agitada e uma multidão saía das casas e das lojas seguindo naquela direção. Maria e eu fomos até o terraço esperando ver algo, porém, longe e perto se via somente um mar de cabeças, de onde se levantava um profundo murmúrio, como o barulho incessante das águas do oceano chocando-se contra as margens rochosas. O alto do portão era visível do lugar onde estávamos, mas estava escuro por causa das pessoas que haviam se aglomerado sobre ele para olhar para baixo. Ouviu-se por fim um grito bem alto, como de uma só voz, que foi seguido por um empurra-empurra da multidão. O profeta deve ter adentrado o portão, disse minha prima Maria, mal podendo respirar. Como dão honra a ele? É a recepção de um rei. Estávamos na esperança de que ele passasse por nossa casa, pois a nossa rua era uma das principais, mas ficamos desapontadas quando ele tomou o caminho ao pé do Monte Sião, subindo até a colina de Moriá, em direção ao templo. Uma parte da subida para a casa do Senhor era visível do nosso terraço, e tivemos a satisfação de ver o profeta à distância. Nós somente pudemos distingui-lo porque ele ia adiante e o povo, enquanto caminhava, deixava-lhe um pequeno espaço. O mais próximo a ele, Maria disse, era seu primo João. Embora naquela distância eu não pudesse reconhecê-lo, mas o olhar de afeição de uma virgem, apesar de meigo como o da pomba, é tão penetrante como o da águia. A cabeça da multidão desapareceu sobre o arco do templo, e milhares seguiam após e na retaguarda, e o jovem centurião romano, do qual falei anteriormente, e ele liderava 400 cavaleiros para manter a ordem na grande multidão. Maria não pôde reconhecê-lo, dizendo que era muito longe para dizer quem era, mas eu o reconheci, não só pela sua maneira e porte, mas pela bandeirola escarlate que esvoaçava na ponta de sua lança que eu tinha lhe dado, pois ele me contou que havia perdido uma que a sua linda irmã romana Túlia lhe tinha dado, e o quanto lamentava tê-la perdido. Então eu providenciei esta, feita por minhas próprias mãos, em substituição à outra. Como este era só um ato de bondade a um estranho, querido pai, sei que tu não me desaprovarás. Embora por ter sido feito a um idólatra, pode não te agradar. Mas estou tão esperançosa, querido pai, de que este nobre e excelente jovem possa ainda se tornar um judeu, pois ele ama ouvir meus ensinamentos a respeito dos profetas. Na semana passada ele me disse que nunca se cansaria de me ouvir ler para ele os livros de Moisés e os sublimes salmos do rei Davi, os quais, segundo ele, vão além de quaisquer poemas em sua própria língua ou em grego. Assim, por atenção e por paciência, eu certamente creio que ele pode ser levado a renunciar à sua fé idólatra e se tornar um adorador do Deus dos exércitos. A multidão, tantos quantos puderam entrar, tendo passado pelo grande portão do templo, por alguns minutos fez-se um profundo silêncio. Maria disse: ele está adorando ou fazendo sacrifícios agora. Talvez, eu disse, ele esteja se dirigindo às pessoas e elas ouvem suas palavras. Enquanto eu estava falando, ouviu-se do interior do templo um alto, irregular e estranho clamor de milhares de vozes, carregadas de grande excitação. As pessoas que estavam fora do portão responderam com um grito universal, e então observamos que os que estavam mais próximos das muralhas recuaram para baixo ao lado da colina, em terrível confusão. E para aumentar ainda mais o tumulto, a cavalaria romana investia colina acima, procurando penetrar no meio do povo para alcançar o portão, do qual o povo fluía como um rio caudaloso, diante do qual o líder da legião recuou, ou seria exprimido e pisoteado. Contive a respiração com um profundo suspense, sem saber a causa da terrível cena que contemplamos, e até onde tudo poderia chegar. Maria, sabendo que seu pai e seu primo estavam expostos a qualquer perigo que ameaçasse aqueles que entraram no templo, foi vencida pela apreensão em relação a eles, e cobrindo a face com as mãos, permaneceu pasmo ao meu lado.
Deixei então de ter minha atenção atraída ao Monte Moriá e, levando-a até os seus aposentos, não vi mais o que se seguiu. Mas um quarto de hora ainda não havia se passado, quando o jovem Samuel ben Azel, que um dia antes veio de Naim para a Páscoa com sua mãe, que é parente distante do rabino Amós, entrou e nos explicou a causa da cena que tínhamos testemunhado, certificando a Maria ao mesmo tempo sobre a segurança tanto de seu primo quanto de seu pai. O relato foi o seguinte: tendo o profeta Jesus entrado no templo com as multidões seguindo-o para ver o que ele faria, encontrou o lugar cheio de mercadores, cambistas e vendedores de animais para os sacrificadores. Partes do lugar sagrado estavam divididas por cercas, dentro das quais centenas de ovelhas e gado estavam alojadas, e quase entre cada duas colunas do vasto pórtico estavam sentados em suas mesas homens cujo negócio era trocar o dinheiro estrangeiro trazido pelos judeus da Grécia, Egito, Elão, Pártia e África, que tinham vindo para a celebração da Páscoa. Trocavam o dinheiro pela moeda usada em Jerusalém e de Roma, únicas recebidas pelos mercadores em pagamento do que vendiam. O profeta encontrou seu caminho para o interior do templo, tão obstruído pelas bancas e mesas dos cambistas que teve que rodeá-las e algumas vezes voltar atrás para que pudesse tomar um caminho mais curto para entrar ali. Finalmente encontrou a entrada do átrio dos sacerdotes, um deles ocupado em uma das mesas de câmbio e perto dele um levita com uma barraca para vender pombos e pardais aos adoradores. Ele parou num degrau e, virando-se, deixou de lado sua calma, mostrando um olhar terrível. O que antes fora um meigo era tão terrível então. Sobre o barulhento comércio e trocas, todos os olhares se voltaram para ele em expectativa. A negociação, meio concluída, foi suspensa, e compradores e vendedores fitavam-no alarmados, como numa espécie de fascínio, numa mistura de admiração e temor. Aqueles que haviam se aglomerado ao redor dele recuaram para mais e mais longe, lenta, mas irresistivelmente alargando o espaço entre si e ele, sem saber por qual impulso, até que ficou só, com exceção de João, seu discípulo, que permaneceu ao seu lado. O alvoroço da compra e venda subitamente acalmou, até o alto mugido do gado e o balido das ovelhas pararam, como se um temor sobrenatural tivesse se apoderado até mesmo da criação irracional em sua presença. E somente se ouvia o suave arrulhar de pombas que ecoava no vasto e mortal silêncio do lugar. Uma cena tão diferente da anterior, onde se ouvia palavrões, gritos, berros, corrida de um lado para o outro, compra e venda e tilintar do dinheiro e o rumor de 10.000 vozes. Era como se fosse um furacão varrendo com um barulho ensurdecedor, açoitando os elementos e torcendo, e o oceano de repente parasse e uma grande calmaria reinasse. O silêncio era extraordinário, parou até as batidas do meu coração. O olhar da vasta multidão parecia fixar-se no profeta, na expectativa de um terrível evento. Pensei no mundo por vir sendo reunido diante do tribunal de Jeová, aguardando a sua sentença. O degrau do templo sobre o qual ele estava parado parecia ser um tronco e as pessoas diante dele esperando para serem julgadas. De repente, o silêncio que se tornara opressivo foi quebrado por um jovem próximo a mim que, dando vazão aos seus sentimentos, soltou um grito estridente e caiu sobre o piso de mármore, perdendo os sentidos. Houve uma comoção geral de espanto, todavia a mesma impressionante quietude continuou após essa surpreendente interrupção. Aquele grito agudo falou por todos nós, expressando e mostrando a válvula de escape para o que sentíamos. De repente a voz do profeta foi ouvida, com clara autoridade, vibrando como uma trombeta que sacudiu o monte Sinai quando a lei foi dada, e fez com que todos tremessem. Está escrito: a casa do meu pai será chamada casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Então ele apanhou do chão, próximo aos seus pés, uma pequena corda que alguém ali deixara cair, e dobrando ao meio em forma de um azorrague, ele avançou. Diante de sua presença fugiram os cambistas, sacerdotes e levitas,
vendedores de gado, de ovelhas, de pombas, escapando apressadamente da terrível desaprovação de seu semblante, deixando para trás seus pertences à mercê de sua própria sorte, buscando escapar somente por sua própria segurança pessoal. Tirem essas coisas daqui, bradou o profeta. Não façam da casa do meu pai uma casa de comércio. Tal cena de confusão e fuga que se seguiu jamais foi testemunhada. A massa inteira saiu em debandada. Eu fui levado do meio do povo. Mesas com dinheiro eram derrubadas por todos os lados. Porém, nem mesmo o maior dos avarentos pensou naquele momento em parar de ajuntar algum ouro ou prata que os milhares de fugitivos pisoteavam. Não era daquele chicote feito de pequenas cordas que fugíamos, porque ele não tocou em ninguém com ele, mas sim de sua presença. Fomos empurrados de diante dele como a moinha que o vento espalha. Aos olhos de todos, o pequeno chicote parecia luzir e lampejar por cima do povo, como se fosse a espada ardente de um anjo destruidor. Nada além de terror, fugir, escapar foi pensado. Dentro de poucos momentos, o átrio dos sacerdotes do templo estava limpo. Não havia uma só alma. Então nos dirigimos para o pátio de Israel e para a parte mais larga do pátio dos gentios, em direção ao portão sul. Ao olhar para trás, vi que o profeta não estava nos seguindo, mas ficou parado lá, sozinho, mestre e senhor do templo. O chicote já não estava mais em sua mão, e sua atitude e expressão foram completamente mudadas de sua última impressão de terrível poder para um ar de profunda compaixão, enquanto ele ainda nos olhava, fugindo de sua presença. Entretanto, não tive tempo de admirar essa extraordinária mudança, porque a multidão ainda buscava escapar e me impelia adiante. Então perdi de vista o poderoso profeta. Ao chegarmos ao portão, vinha ao nosso encontro um esquadrão da cavalaria de Pilatos que nos pressionava em direção ao templo. A cena se tornou assustadora. Com as lanças romanas à nossa frente e o profeta atrás, a multidão, temendo ir numa direção ou noutra, pisoteavam os mais fracos e atropelavam-se uns aos outros, enquanto o ar se enchia de palavras de maldição, gritos e horríveis bramidos com mistura de dor e raiva e terror. Como escapei, não sei, acrescentou Samuel, enquanto completava sua narração. Mas, achando-me do lado de fora do portão, juntamente com centenas de pessoas, imediatamente buscamos abrigo na cidade. E estou muito feliz por ter alcançado este lugar de segurança, pois os romanos estão percorrendo as ruas, fazendo com que cada um entre suas casas. Quando Samuel terminou, e estando nós admirados dessa nova demonstração do tremendo poder do profeta Jesus, a rua em frente à nossa morada estava repleta de pessoas em busca de suas casas. Alguns clamavam: "O terrível profeta", outros: "Os romanos", e alguns aos gritos pareciam buscar escape com medo de ambos. No meio deste tumulto, querido pai, sentei-me para escrever-lhe minha última carta, enquanto os incidentes estavam recentes e antes que outros eventos acontecessem e se tumultuassem em minha mente. Ah, meu querido pai, Jesus de Nazaré realmente deve estar investido com o poder divino, aquele que, somente com uma palavra e um olhar, pois o chicote em sua mão não poderia ter machucado uma criança, diz o Rabino Amós, pôde assim impelir milhares de homens de diante dele. Poderia fazer o mundo inteiro fugir da terrível majestade de sua presença. Meu tio, o Rabino Amós, que ao retornar do templo, confirmou o que Samuel havia relatado e acrescentou que enquanto Jesus estava lá sozinho, possuidor do ouro espalhado pelo piso dos átrios do templo, o sumo sacerdote chegou diante dele admirado e irado e exigiu dele por qual autoridade ele fizera essas coisas, vendo que ele mesmo tomou a responsabilidade de purificar o templo. Sua resposta foi: "A casa do meu pai não deve ser uma casa de comércio. O zelo pela glória de seu templo me levou a isso." "Tu és o Cristo?" perguntou o sumo sacerdote, ainda parado a uma certa distância dele. Se disser que o sou, não o crereis." "Quando o Cristo vier, restaurará todas as coisas", respondeu o sumo sacerdote. "E eu comecei esta restauração, expulsando do templo os que o corrompem, restaurando-o para ser uma casa de oração, conforme o meu pai ordenou." "E quem é o teu pai?" perguntou Caifás.
Deus é meu Pai, e para fazer a vontade dele fui enviado ao mundo. Não vim de mim mesmo, mas meu Pai me enviou. Está escrito de mim: de repente ele virá ao seu templo e será como um purificador e refinador da prata. Que sinal nos mostras que tu és enviado e que tens autoridade para fazer o que tens feito hoje aqui no templo? Não tiveste prova do meu poder celestial? Respondeu Jesus, estendendo a mão em direção à multidão ainda apavorada, e então, colocando-a sobre o peito, acrescentou: Derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Que seja para ti, ó sacerdote, e para toda a Judéia o sinal que sou enviado por meu Pai que está no céu. Como ele me ordenou, assim o faço. Com isso houve um grande murmúrio, disse o rabino Amós, pois muitos dos sacerdotes, inclusive Anás, tiveram coragem de se aproximar para ouvir o que ele falava. Ele não pode ser um homem justo, disse Anás, nem honra ele a Deus, se até mesmo nos manda destruir o templo. Mas, se ele não é enviado de Deus, de onde vem esse poder sobre os homens? Indagou outro sacerdote. Ele faz isso por Beelzebul, de quem sem dúvida ele é profeta, disse Anás em voz alta, pois o verdadeiro profeta não procuraria a destruição da sagrada casa de Deus. Em seguida, muitas vozes foram ouvidas, alguns gritando uma coisa e outros outra, mas a maioria afirmando que Jesus era um homem justo e um profeta de Deus. Caifás finalmente obteve silêncio e então se perguntou com respeito: Tu és aquele Cristo dos profetas? Eu sou, respondeu calma e firmemente o profeta, erguendo os olhos para os céus, disse ainda, de forma impressionante: Eu vim de Deus. Quando Anás ouviu isso, acrescenta meu tio, ele ergueu a voz com uma exclamação de horror e gritou: Ouçam este blasfemo, expulsemo-lo do templo que ele profanou. Mas ninguém se atrevia a aproximar-se do profeta, cuja poderosa autoridade tinha sido demonstrada tão recentemente na expulsão dos mercadores e compradores daquele lugar sagrado. Sejam testemunhas, disse ele então, tristemente e não com raiva, que eu vim para os meus e eles não me receberam. Este templo de meu pai, do qual vós me expulsaríeis, não será mais o lugar da morada e o altar de Jeová. O dia virá quando o vosso sacerdócio vos será tirado e dado a outros, e entre os gentios se erguerá, em nome de meu Pai, em todos os montes e vales da terra, templos sagrados, nos quais ele se deleitará em habitar. E os homens não mais precisarão adorar a Deus em Sião, mas em todos os lugares orações e louvores serão oferecidos ao Altíssimo. Este templo que vós contaminastes será derrubado, e vós sereis espalhados por todas as nações, porque não conhecestes o tempo da misericórdia de Deus. Assim falando, o profeta saiu do templo, deixando o sumo sacerdote, os sacerdotes e os levitas fitando-o ali, sem forças para proferir uma só palavra. O rabino Amós, que viu e ouviu tudo isso, disse que nada podia ter sido mais extraordinário do que o contraste apresentado entre os dois homens, o sumo sacerdote e Jesus. Será, se é que é lícito chamá-lo de um homem, querido pai? Enquanto eles se falavam, um deles, vestido com roupas magníficas e com um diadema brilhante na testa, o porte altivo e orgulhoso, o cabelo e a barba brancos como a neve, e toda a sua aparência majestosa e esplêndida de riquezas exteriores. E o outro jovem, vestido com roupas simples, com um manto galileu cinza envolvendo-o, usando sandálias já bem desgastadas, um aspecto bem humilde e coberto com a poeira da jornada a pé desde Betânia, e uma severa tristeza em sua face, que parecia bela e ligeiramente castigada pela oração e pelo sofrimento, contrastava fortemente com a face austera e áspera de Caifás, corada de raiva e invejosa hostilidade. Ele saiu do templo num andar tranquilo, sem olhar para trás, para os seus inimigos, e tampouco foi seguido por eles. Eu vi que João se juntou a Jesus e apressei-me a convidá-lo para hospedar-se em minha casa e passar a Páscoa comigo, mas ele desapareceu e eu o perdi de vista. Mas no portão encontrei um homem pulando e cantando, a quem o profeta havia curado ao tocá-lo, depois de estar paralítico por quase 30 anos. Assim sendo, essa pessoa poderosa nunca cessa de fazer o bem.
Deste modo, meu querido pai, este é o relato feito pelo Rabino Amós daquilo que se passou no templo. Que Jesus é o Cristo, não há qualquer dúvida, pois ele se revelou abertamente ao sumo sacerdote. Adeus, estimado pai. Os servos estão trazendo ramos de árvores para as tendas e devo encerrar essa carta com orações ao Deus de nossos pais por tua paz e bem-estar. Adina.